Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Islane Silva e sou professora residente de Química do programa Residência Pedagógica. Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, iremos fazer a resolução da prova da Olimpíada Brasileira de Química do ano de 2016, a parte A. Questão 1. A ingestão de alimentos gordurosos pode causar uma elevação no índice de colesterol no indivíduo e, como consequência, geram-se obstruções nas artérias. Um dos exames mais utilizados para verificar tais obstruções é a cintilografia do miocárdio. Para realizá-lo, o paciente recebe uma dose de contraste que contém o tecnésio metaestável, Tc99. Esse isótopo emite radiação gama com uma constante de decaimento igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 segundos a menos 1. Considerando um paciente que recebeu uma quantidade de contraste às 14 horas de uma segunda-feira e sabendo que após 8 meia-vidas de radiação volta ao nível seguro, assinale a alternativa que indica em qual dia da semana e hora isso irá acontecer com o paciente. É fornecido alguns dados como ln de 2 é igual a 0,693 e é dado 5 alternativas. Para a resolução dessa questão, o primeiro passo, devemos calcular o tempo de meia-vida do tecnésio metaestável, Tc99. Mas o que seria o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida, representado por T meio, é o tempo necessário para que uma metade de um reagente seja consumido. Ou seja, o tempo de meia-vida é um parâmetro que pode ser utilizado para determinar a velocidade em que uma reação ocorre. Assim, quanto maior o tempo de meia-vida, mais lenta será a reação e, consequentemente, maior será o tempo que o reagente é consumido e os produtos são formados. E quanto menor o tempo de meia-vida, mais rápido será a reação e menor será o tempo em que os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Ao decorrer das aulas, iremos aprender diferentes formas para calcular o tempo de meia-vida. No entanto, para a resolução desta questão, iremos utilizar a fórmula T meio é igual a ln de 2 dividido por K, onde K será uma constante. Como visto no enunciado, é fornecido o valor do ln de 2 e de K, que é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 por segundo a menos 1. Substituindo os valores na fórmula, teremos que T meio é igual a 0,693 dividido por 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. Calculando, T meio é igual a 21.656,25 segundos. E o próximo passo será transformar a unidade do tempo de meia-vida. Isso porque obtemos em segundos. Mas ao lermos o enunciado da questão, teremos: considerando um paciente que recebeu uma quantidade de contraste às 14 horas de segunda-feira e sabendo que após 8 meia-vidas a radiação volta ao seu nível seguro. Ou seja, essa questão
vai trabalhar com tempo de meia-vida em horas e não em segundos. Para facilitar essa transformação, devo lembrar que em 1 minuto teremos 60 segundos. Em 60 minutos teremos 3.600 segundos. Organizando, em 1 hora eu terei 3.600 segundos. Então, em quantas horas eu terei? Em 21.656,25 segundos. Lembrando que x será a quantidade de horas que eu quero encontrar. E ao realizarmos a regra de 3 simples com os valores, teremos que 21.656,25 é igual a x vezes 3.600. Organizando, x é igual a 21.656,25 dividido por 3.600. Dividindo, teremos que x é igual a 6 horas, ou seja, em 6 horas eu tenho 21.656,25 segundos. E que um tempo de meia-vida do TC99 equivale a 6 horas. O terceiro passo será determinar o nível de radiação que fica seguro após 8 meia-vidas. Mas o que seria isso? Bem, obtemos que um tempo de meia-vida do TC99 equivale a 6 horas. Só que no próprio enunciado da questão diz que esse paciente deve receber uma quantidade de contraste, que somente após 8 meia-vidas a radiação volta ao nível seguro. Então, ele quer saber quantas horas equivale a 8 meia-vidas, que é o período que a radiação volta ao nível seguro, certo? Para isso, iremos utilizar a fórmula T é igual a x vezes T meio, em que x é igual a 8, que é a quantidade de 8 meia-vidas, e T meio é a quantidade em horas de uma meia-vida, que equivale a 6 horas. E ao substituir os valores na fórmula, T é igual a 8 vezes 6, de modo que T é igual a 48 horas. Devemos lembrar também que 48 horas equivale a 2 dias. Sendo assim, podemos concluir que, se o paciente recebeu essa quantidade de contraste às 14 horas de segunda-feira, somente após 8 meia-vidas, a radiação volta ao seu nível seguro. Como também que calculamos que para ele atingir esse total de 8 meia-vidas, ele deve esperar 48 horas, ou seja, 2 dias. E a questão quer saber em qual dia da semana e a hora isto ocorrerá com esse paciente. Analisando os dados, teremos que, se ele tomou na segunda-feira às 14 horas, na terça-feira às 14 horas, irá fazer um dia. E de terça-feira às 14 horas até quarta-feira, no mesmo horário, irá fazer 2 dias. Então, a alternativa correta, que corresponde ao tempo de 8 meia-vidas, é a letra A. Às 14 horas de quarta-feira, o paciente estará com o nível de radiação seguro. Questão 2. O pH do suco gástrico em um indivíduo normal é igual a 2.
Porém, devido a certos distúrbios, esse valor pode chegar a 1,50 e a sensação de desconforto causada recebe o nome de azia. Uma das maneiras de restaurar o pH ao nível normal é através da ingestão de antiácidos, como o bicarbonato de sódio. Considerando que o valor do suco gástrico de um indivíduo é 400 ml, assinale a alternativa que indica a massa de bicarbonato de sódio presente num comprimido de antiácido capaz de restaurar o pH do suco gástrico no volume considerado. Para isso, é fornecido que o log de 3 é igual a 0,5 e que 10 elevado a 0,5 é igual a 3,16 e 5 alternativas. Além do mais, devemos lembrar que pH é uma sigla que representa o potencial hidrogênio-único. É uma escala logarítmica utilizada para medir o caráter ácido ou básico das soluções, que por meio desse pH é possível determinar a concentração de íons H+ existente nas soluções, na qual utilizamos a fórmula pH é igual menos o log da concentração de H+. Diante do que foi apresentado, o primeiro passo para a resolução dessa questão será determinar a concentração de H+ no suco gástrico de um indivíduo normal. Para isso, temos que organizar a equação apresentada anteriormente, onde pH é igual a menos o log da concentração de H+, que ficará a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos o pH. Como também é fornecido na questão que o suco gástrico de um indivíduo normal possui o pH igual a 2. Aplicando os dados na fórmula, teremos que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 2. Calculando a concentração de H+ de um suco gástrico de um indivíduo normal equivale a 0,01 mol por litro. Agora, o próximo passo será determinar a concentração de H+ presente no suco gástrico de um indivíduo com azia, que, como foi fornecido pela questão, ele terá o pH igual a 1,50. E ao ser aplicado na fórmula, teremos que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 1,5. Lembrando que para ajudar, no cálculo, foi fornecido que o log de 3 é igual a 0,5 e que 10 elevado a 0,5 é igual a 3,15 e que 10 elevado a menos 1,5 equivale a 10 elevado a 0,5 vezes 10 elevado a menos 2. Realizando os cálculos, teremos que a concentração de H+ do suco gástrico de um indivíduo com azia é igual a 0,0316 mol por litro. Outro ponto importante é que, como determinamos a concentração de H+ existente no pH 1,50 e no pH 2, temos que determinar a variação da concentração necessária para elevar o pH do suco gástrico de 1,5 para 2, ou seja, para ocorrer a neutralização do ácido, que ficará 0,0316 mol
menos 0,01 mol, que equivale a 0,0216 mol por litro, que é o valor da variação da concentração de HCl, que deve ser neutralizado. Ou seja, esse valor também é considerado como a molaridade do HCl. Agora, iremos determinar o número de mols do HCl que será neutralizado, utilizando a fórmula M é igual a N1 dividido por V, de modo que M será a molaridade, N1 o número de mols e V o volume. Organizando, ficará N1 é igual a M vezes V. Devemos estar atentos também às unidades, pois nesta equação o volume deve estar em litro e a molaridade deve ser em mol por litro. No entanto, como foi fornecido pela questão, o volume de suco gástrico de um indivíduo é igual a 400 ml, que ao ser transformado para litros, ficará 0,4 litros. E ao aplicar os valores na fórmula, teremos que N1 é igual a 0,0216 vezes 0,4. Calculando, teremos que o número de mols de HCl que deve ser neutralizado é igual a 0,00864 mol. E ao analisarmos a reação de neutralização do HCl com bicarbonato de sódio, observamos que o HCl mais o bicarbonato de sódio reagem formando NaCl mais CO2 mais água, e que a estequiometria dessa reação é de 1 para 1, que significa dizer que, para realizar neutralização de 0,00864 mols de HCl, eu devo utilizar a mesma quantidade de mols de bicarbonato de sódio. No entanto, ao ler o enunciado da questão novamente, verificamos que ele pede para a gente indicar a massa de bicarbonato de sódio presente num comprimido de antiácido capaz de restaurar o pH desse suco gástrico, certo? Então, já temos o número de mols, mas devemos determinar a quantidade de massa presente em 0,00864 mols de bicarbonato. Para isso, iremos utilizar a massa molar do bicarbonato de sódio, que é igual a 84 gramas por mol. Assim, podemos determinar que em 1 mol de bicarbonato de sódio, eu vou ter 84 gramas. Agora, em 0,00864 mols, eu terei quantas gramas de bicarbonato? Fazendo a regra de 3, teremos que M, no caso a massa de bicarbonato, será igual a 0,00864 vezes 84, que M é igual a 0,726 gramas. E das alternativas apresentadas, a que mais se aproxima ao valor que encontramos é a letra D, que é 0,785 gramas. Bem, pessoal, o assunto da aula de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Caso tenham dúvidas, deixe nos comentários ou entre em contato pelo grupo do WhatsApp.
Mas antes, gostaria que vocês tentassem resolver as questões e também treinassem os cálculos matemáticos sem uso da calculadora. Tchau, até a próxima aula.